Olá, dobrador de dados, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Isaías Garcês aqui falando, consultor e instrutor de Business Intelligence, Microsoft Certified Trainer e Microsoft BI Reporting, tá bom? Bom, dando continuidade aqui aos nossos vídeos do canal de dobra de dados, eu quero apresentar para vocês hoje uma metodologia bem interessante, que é utilizar o Power BI como um data mart, tá bom? Como um repositório de dados estruturados para consumo de usuários de negócio, tá bom? Essa estrutura, esse processo, a gente vai desenvolver em dois vídeos. Um vídeo para fazer a estrutura que a gente vai precisar para isso e um outro vídeo para fazer a consulta a essa estrutura e desenvolver os relatórios, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, primeiro entender aqui a metodologia proposta, tá? Bom, nesse cenário de estruturação de um data mart com Power BI, a gente tem aqui pelo menos duas personas, tá? Um desenvolvedor BI, ou um DBA, ou uma pessoa da área de TI que trabalha no desenvolvimento ou na disponibilização de dados para os usuários, tá bom? Bom, essa pessoa, ela tem acesso aos bancos de dados organizacionais. Isso aí geralmente já é uma barreira para o usuário de negócio. Mas com essa metodologia aqui proposta, a gente vai conseguir mitigar isso para o usuário de negócio. Bom, esse BI Developer, né, essa pessoa da área de tecnologia da informação, que tem acesso às fontes de dados organizacionais, que entende as estruturas de banco, que entende as relações, que desenvolve as views ou por aí vai, tá? Ele vai fazer o acesso a esses bancos de dados e carregar isso para o Power BI para fazer o processo de ETL, lá da nossa metodologia de Business Intelligence. Ele vai fazer importação, ele vai fazer transformações nos dados, criar relacionamentos, cálculos de métricas com DAX e regras de acesso ele vai estabelecer aqui no Power BI Desktop, tá bom? Vai configurar também Gateway para atualização desses dados e vai estruturar, olha, um espaço de trabalho no Power BI Serviço com atualização agendada nesse espaço de trabalho desse conjunto de dados, ou seja, ele vai controlar todo o trâmite do conjunto de dados que vai chegar até o usuário, tá bom? Depois de feita essa etapa aqui, que será o nosso primeiro vídeo, nós faremos o seguinte, então. Nós vamos passar para a figura do analista de negócio. Um analista de negócio ele é focado no desenvolvimento de análises, tá, gente? No desenvolvimento de produção de relatórios, de dashboards, de reports e outras coisas mais que a alta gerência demanda, né? Então, é um usuário Power que usa o Power BI nesse sentido e, consequentemente, não vai ter um entendimento tão bom do que é banco de dados, do que é estrutura relacional, do que é DAX, né? Às vezes ele não vai ter esse entendimento e nem precisa, ele tem que se focar na análise, tá bom? Então, essa pessoa ela vai receber, olha, no Power BI Desktop ou mesmo no Power BI Serviço, dados estruturados, higienizados e relacionados, tá bom? E aí ele vai poder fazer o design de dashboards, vai inclusive calcular métricas adicionais, se ele quiser, isso é um ponto bem interessante, tá? E em seguida ele vai publicar, olha, para o Workspace, onde as pessoas vão poder consultar relatórios e dashboards. E aqui esse Workspace é comandado por administradores e contribuidores, que podem conceder o acesso a outras pessoas, tá bom? Então a mecânica vai ser essa que a gente vai operacionalizar. Primeiro instante a gente vai atuar nesse papel aqui de BI Developer e no segundo momento a gente vai atuar nesse papel aqui, tá bom? Então, bora lá então. Voltando aqui para um Power BI vazio, eu estou logado aqui numa conta, tá? O JSON. E nessa conta eu vou conectar esses dados aqui do MDIC. São dados que eu conheço, que eu gosto bastante, que eu uso muito. Mas, como eu falei, esse processo pode ser feito com acesso a banco de dados, fontes da web, Excel, e inclusive você pode unificar ou integrar essas fontes de dados com o Power BI, tá bom? Bora lá, eu conheço aqui e eu quero o link de exportação. Se eu clicar aqui no portal do MDIC, ele baixa, olha só, um CSV para mim, tá bom? Só que não é muito legal ficar usando esse CSV aqui, porque toda vida eu ia ter que ficar baixando ele. Então, eu já sei uma técnica melhor para pegar esse dado, né? Então, isso aí já é uma característica ou uma competência minha, né, de BI Developer, e eu vou pegar esse dado, olha, pelo conector da web do Power BI, tá bom? Então, bora lá. Coloquei aqui o link, o Power BI iria pedir uma autenticação, mas eu também já sei que a autenticação anônima resolve nesse caso, e eu vou chegar nessa fonte de dados. Pronto, olha, cheguei aqui na minha fonte de dados, tá?
dados não estruturados, é um CSV, então tem muito código por aqui. Mês e ano estão separados, e a gente sabe que trabalhar com análise temporal desse jeito não é possível, tá bom? Então eu vou lá, olha, editar essa fonte de dados, tá bom? Enquanto o Power BI vai carregando aí, eu já vi ali que tem código de município, né? As coisas estão codificadas. Essa tabela sozinha, ele já vai abrir aqui, pronto. Essa tabela sozinha, né? Ela não me dá muita informação. Olha, SH é um código, país é um código, município é um código também, e temos os valores, tá? Então, eu já sei que essa fonte ela precisa de relacionamento para funcionar. E eu já sei que tem por aqui, olha, uma tabela de municípios. O próprio site do MDIC me dá isso. Eu também vou pegar como um link da web. Vou voltar aqui no Power BI e... Opa, não é nesse arquivo, não, é nesse. Pronto. Vou voltar aqui no Power BI. E já vou colar esse link aqui para pegar esses dados, tá bom? Aqui vai ter um outro truque interessante, né? Que, mais uma vez, minha competência de BI Developer me fez chegar nisso, que é o seguinte, os dados lá do MD que estão no CSV, olha, que não estão no UTF-8 e os assentos, né? Eles vêm aí com problemas. E eu já posso resolver isso aqui facilmente trocando aqui. Agora, daqui que um usuário de negócio descobrisse isso, né? Então ia ter uma novela um pouquinho maior. Então, bora lá, editar. Pronto, estou aqui no Power Query, tá? Power Query Editor com as minhas duas fontes. Essa tabela eu vou chamar de dimensão municípios, tá? E essa tabela eu vou chamar de fato exportações, beleza? E aqui eu vou fazer o processo, né, no Power Query, a ferramenta de ETL, então o foco aqui vai ser fazer as transformações. E a primeira transformação que eu faria aqui, né, é a questão da análise do tempo, né? Dessa forma, não dá para se analisar o tempo. Então, bora lá. Seguinte, eu vou fazer um truque aqui, que eu também já conheço de transformação de dados, e eu preciso primeiro transformar, olha só, esse dado em texto, tá? Pode ser atual. E em seguida, eu vou fazer uma mesclagem dessas colunas nessa ordem aqui transformar isso aqui em data, tá? Então, eu vou chamar de período, é o nome dessa coluna, com separado ou barra. Eu transformei em texto, tá, gente? Para poder fazer essa união aqui, essa mesclagem das duas colunas. E em seguida, se eu pedir data, o Power Query me ajuda, olha, ele já transforma isso aqui em período de data mesmo. Só que, é claro, eu fiquei sem a informação de dia, né? Dia eu devo desconsiderar e o meu dado não tem essa informação de dia, tá bom? Vamos lá para o código do município. Essas colunas aqui, elas não estão normalizadas. Olha, o nome do município, código do município, eu vou deixar igualzinho, que ajuda no relacionamento. Aqui eu vou deixar somente município. Aqui eu vou deixar como município minúsculo, município, e a UF, né? A UF eu vou deixar só o F. Pronto. Então, eu poderia fazer outras transformações aqui, né? E conforme eu vou criando minhas transformações, o Power Query vai aí registrando as coisas, tá bom? Só que vão ter transformações mais simples e outras mais complexas por alguns motivos ou outros, né? Essa coluna aqui não precisa, por exemplo, né? O relacionamento vai entregar isso para a gente e eu vou, finalmente, olha, fechar e aplicar, carregar esses dados para o meu modelo. Ou seja, concluindo, né, a parte do ETL. Agora eu vou desenvolver o meu modelo de dados, tá bom? Pronto, retomando aqui, gente, olha lá. Dados carregados para o Power BI Desktop, tá? Aqui estão minha tabela de município e minha tabela de exportações e eu vou resolver o relacionamento, tá? Power BI, inclusive, já resolveu para mim por conta da nomenclatura das colunas, tá bom? Bom, voltando para cá, o que é que a gente vai fazer? Vamos iniciar então, já que a gente já resolveu o relacionamento, né? A gente vai iniciar então, olha só, cálculo de métricas, tá? Eu vou inserir aqui uma tabela, que essa tabela ela é só para criar a minha tabela, na verdade, de medidas, tá bom? Que é um outro truquezinho interessante para isolar aqui nossas medidas, tá? Bora lá, nova medida. E eu vou fazer uma medida simples aqui, que vai ser a medida
valor. Vou botar um ponto aqui só para ficar em cima. E ela é o sum da coluna de valor, certo? Feito essa medida aqui, eu vou, olha só, excluir essa coluna, que ela não me interessa mais. Excluir. E, seguinte, como eu fiz essa medida de valor, né, gente? E o usuário, quando for consultar esses meus dados, ele deve usar essa medida de valor. Ele não deve usar mais essa coluna de valor FOB para não gerar medidas implícitas, né? Então, o que é que eu posso fazer? Olha, ocultar essa coluna e eu vou também ocultar os códigos, tá? Esse código de município que já está no relacionamento, o usuário não precisa ver. Aqui também, o código do município, ele não precisa ver. Quando eu vier aqui, olha, na minha tela de edição no desktop, eu consigo saber que essas colunas existem. Ou se eu for lá para a modelagem de relacionamentos, eu consigo ver que essas colunas existem, tá bom? Mas o usuário, ele não precisa disso. Só finalizando aqui o truque, ó, pronto. Mas o usuário, ele não precisa ver isso, né? Ele só precisa chegar nos meus dados e fazer as visões que ele quer, né? De valor, por exemplo, por município, tá bom? E aí a gente faz um rankingzinho aqui de valor por município, tá bom? Só que desenvolver relatório não é o foco agora, né? Como eu disse, esse primeiro vídeo é estruturar o modelo de dados. Então, você avançaria nessa estruturação de modelo de dados, trazendo outras tabelas, fazendo outros processos de ETL, até chegar, por exemplo, nesse cenário aqui, onde eu já trouxe, olha, várias tabelas de dimensão, dimensão calendário, dimensão município, dimensão país, dimensão produtos, e um fato que une exportações e importações, tá bom? O modelo relacional, ele ficou, olha, já um pouco mais complexo, né? Na verdade, não tão complexo, mas já envolve o modelo estrela aqui, né? Eu já tenho várias dimensões, né? De dimensão de município, de produto, de país, de calendário e de exportação. E elas estão relacionadas, funcionando direitinho. Tem várias colunas aqui que estão ocultas, tá bom? Ó, tem inclusive uma tabela que está oculta, uma tabela que é feita para criar uma medida de última atualização. As minhas medidas, elas estão por aqui, algumas estão ocultas, porque, por exemplo, como eu tenho uma tabela só de importação e exportação, eu calculei primeiro o valor, e depois usei a Calculate para isolar o valor da exportação e usei Calculate também para isolar o valor da importação, certo? Então, aí já foi um truque legalzinho, né? Para criar essas pastas, tá, gente? Você cria aqui, olha, seleciona suas medidas e coloca aqui dentro de uma pasta de exibição. Outro truque legal aqui que eu fiz, que é o seguinte, olha, eu coloquei uma descrição da medida, tá? Exportação, valor FOB do total mensal faltou aqui um detalhe, em dólar, que pode ser avaliado por dimensões de tempo, município, país e produto. Então, isso aqui já vai ser uma dica para o meu usuário, porque ele não vai poder ver o cálculo que eu usei na minha medida, tá bom? Se eu quiser, eu posso colocar o cálculo aqui também, né? Mas beleza, fizemos tudo isso aqui. Lá no Power Query, olha só, também eu fiz outras coisas mais complexas, né? Como, por exemplo, eu desabilitei a exibição das tabelas de importação e exportação e eu usei uma tabela unificada, tá? Para gerar essa visão aqui para mim, unificada. Criei tabela de calendário, fiz outras coisas por aqui, tá bom? Bom, feito isso, né, normalizamos aqui o nosso modelo de dados, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar um espaço de trabalho, tá? Vamos aqui para o Power BI Serviço, e com isso, olha, no Power BI Desktop eu terminei esse instante aqui, né? Agora vamos resolver esse outro instante. Vamos lá, Power BI Serviço Online, eu estou logado aqui com o JSON também, e o JSON, que é o administrador, ele vai criar, olha, um workspace. Na nova experiência de workspace do Power BI, isso aqui vai funcionar também muito bem, tá? Então, bora lá, carregar aqui uma imagem só para contextualizar a história. E isso aqui vai ser o, vou chamar de Work Data Mart. Beleza? Poderia botar a descrição aqui ou não. Os membros eu não vou atribuir agora, né? Depois que o espaço de trabalho é criado, é que a gente insere os membros. Pronto. Work Data Mart criado, e eu vou fazer o seguinte, então. No Work Data Mart, acesso, e eu vou colocar como membro o Tommy,
tá? Que é o White Ranger. O Tommy, ele pode entrar como membro ou como contribuidor, porque eu quero, ou até como administrador, tá bom? Essa nova experiência de espaço de trabalho do Power BI ainda não tem um membro somente de visualização, tá bom? Mas virá em breve, já tem isso na documentação. Eu vou colocar ele como contribuidor, tá bom? Vou adicionar ele. E aqui esse espaço de trabalho agora tem duas pessoas, o Jason e o Tommy, olha só, que já apareceu aqui, tá bom? O Tommy, ele vai ser essa nossa persona aqui, que é o analista de negócios, tá bom? Bom, feito isso, eu dei permissão ao Tommy para entrar no espaço de trabalho e eu criei o espaço de trabalho. Eu vou, olha, publicar esse dataset que eu criei. Eu não preciso desenvolver nada, eu não preciso colocar nada na tela, né? Porque o foco aqui não é desenvolver visões, tá bom? O Work Data Mart, ok? Selecionar e publicando o nosso Data Mart do comércio exterior, com medidas, com tabelas, com relacionamentos, com cálculo de métricas, com exclusão, ETL, com tudo bonitinho aí, com a parte mais grossa do trabalho feita, tá? Pronto, gente, concluída aqui a minha publicação do relatório, tá bom? Do relatório que leva consigo o dataset, que é o que vai ser importante para mim, na verdade, né? Bom, voltando aqui para o Power BI Serviço, logado com o Jason, que foi quem publicou o relatório, tá? Eu vou lá nos meus Workspace e o Work Data Mart. Aqui está, olha, o relatório, tá bom? Só que o relatório está vazio e eu não preciso dele aqui, na verdade, né? Então, eu posso, olha, removê-lo, tá? Excluir permanentemente esse relatório. Mas olha só quem ficou, o Datamart está aqui. Desculpa, o conjunto de dados está aqui, não é verdade? Se eu vier aqui no meu Workspace, olha, o conjunto de dados está aqui. E eu já vou também, né, programar atualização automática, porque esse usuário final, ele também não precisa se preocupar com a atualização automática, não é verdade? Então, ó, eu posso dar entrada aqui nas minhas credenciais, tá? Se fosse um banco de dados, eu teria que entrar com essas credenciais, configurar um gateway, eu teria que fazer tudo isso também. Mas aqui, minha fonte é online, eu não preciso. E eu vou, então, olha, colocar aqui a atualização automática diariamente às 7 da manhã, 7h30 da manhã, eu quero esse dado atualizado sendo buscado lá no MDIC, tá bom? E se eu quiser, eu posso pedir também, olha, uma atualização agora, certo? Mas eu não vou pedir, não. Então, pronto, gente. Com isso, terminamos aqui essa primeira parte do nosso vídeo, tá bom? Ou seja, fizemos todo esse processo de estruturação do Datamart que vai ser usado pelos usuários finais, tá? Então, ó, eu fui lá na fonte de dados, modelei, transformei, usei o Power BI Desktop para isso, fiz cálculo de métricas com DAX, disponibilizei no espaço de trabalho, estruturei esse espaço de trabalho e programei a atualização automática. Ou seja, eu fiz o mais difícil. A próxima parte vai ser a mais fácil e a mais legal. Então, valeu, gente. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite.